Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta e hoje eu trouxe para passo da aula desse polvinho lindo, que é um polvinho chocalho para bebês. Espero que vocês gostem muito dessa aula. Vamos lá para o nosso passo a passo? Vamos conferir agora os materiais que vamos utilizar para fazer o nosso chocalho de polvo. Iremos utilizar essa cor aqui, amigurumi 2927, aquário. E mostarda, 70-30. Vou utilizar também fio para bordar os olhos. Esse aqui é um marrom, um café, né? Pode ser também preto, pode ser um outro fio. O importante é que seja um pouco mais fino que o fio amigurumi. O chocalho, que vai dentro do polvinho. Fibra siliconada, tesoura, agulha para bordar os olhos, de tapeçaria, marcador de pontos. Vou utilizar a agulha 2,75, mas vocês podem utilizar a agulha 3 milímetros. E vou usar também a agulha 2,5 milímetros para fazer a florzinha que vai na cabecinha do polvinho. Essa florzinha também que eu vou ensinar aqui no final do vídeo. Então, vamos lá dar início nessa peça. Vamos dar início fazendo um anel mágico. Vamos fazer um nó simples. Desse jeitinho. Vamos ajeitar o nozinho no dedo. De uma forma que fique confortável para vocês. Aí, a gente vai introduzir a agulha por dentro aqui desse buraquinho. Vamos puxar o fio, laçar e fechar ele. Isso aqui é o nozinho inicial que a gente dá para segurar aqui o nosso anel mágico. Dentro aqui desse anel, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos agora puxar aqui, né, aquela ponta para fechar o anel. Vamos trabalhar em espiral. Então, aqui eu fiz 6 pontos baixos, venho aqui no meu primeiro ponto. Puxo o fio e já faço outro ponto baixo. Agora, eu coloco o marcador nesse primeiro ponto baixo que eu faço aqui. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto, eu vou fazer outro de novo, porque agora a gente vai para a segunda volta. E na segunda volta, a gente trabalha 6 aumentos. Os aumentos são 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Então, eu já tenho um ponto, vou fazer mais um no mesmo lugar desse. Faço outro aqui. Vou pro próximo, faço também mais 2. No seguinte, vou e faço também mais 2. E vou fazendo isso até finalizar aqui, né? Até chegar aqui onde a gente colocou o marcador. 2 pontos em cada ponto de base. Ao final aqui, vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, a gente tira aqui o marcador, né? Confere. Temos 12 pontos baixos. Então, eu vou colocar agora, vou fazer agora um ponto da próxima carreira, a gente vai para a terceira volta. Então, vou fazer agora um ponto baixo. Coloco o marcador aqui nele. E vamos trabalhar agora nessa volta. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Então, vamos intercalar, né? Entre um ponto baixo e um aumento. Aqui eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, no próximo eu já venho e faço um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, no seguinte, faço um sozinho, no próximo, vou fazer 2. No seguinte, faço um sozinho, no próximo, faço 2. No seguinte, um sozinho. No próximo, 2. No seguinte, um sozinho. No próximo, 2. Ao final dessa volta, precisamos estar com 18 pontos baixos. Então, a gente, ó, finalizei aqui com um aumento e vou conferir se de fato tem aqui os 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfeito. Então, agora eu já vou fazer um ponto, né? Andar um pontinho pra colocar o marcador, pra gente ir agora pra nossa quarta volta, né?
Aqui na quarta volta, nós vamos trabalhar 2 pontos e um aumento. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro, coloquei o marcador, vou fazer o próximo ponto sozinho, e no seguinte eu faço o aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. Aí, no próximo eu faço um sozinho, o seguinte a ele eu faço outro, e no próximo faço 2 no mesmo lugar. Ó, no próximo sozinho, depois outro sozinho, e no próximo 2 no mesmo lugar. Vou fazer essa sequência até finalizar aqui a volta. E quando terminar, a gente vai conferir pra gente ver se tem 24 pontos. Já volto aqui com vocês. Finalizei aqui a minha quarta carreira. Já conferi aqui, já tenho 24 pontos certinho. Fiz meu último aumento aqui, um ponto antes de onde está o marcador. Agora, eu vou tirar ele. Vou fazer um ponto baixo, onde estava o marcadorzinho aqui. Já coloco novamente ele. E vamos agora para nossa quinta volta, onde vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já fiz o meu primeiro ponto. E agora, vou fazer mais 2, né? Sequência 1. Já tenho 1, agora 2. E 3. E agora, faço outro aumento. Quer dizer, o meu primeiro aumento aqui dessa carreira. Então, vou andar de novo. 1, 2, 3. E faço outro aumento aqui. Novamente, 1, 2, 3, faço um aumento. Vou fazer essa sequência aqui até chegar novamente aqui onde a gente botou o marcador. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês para a gente dar sequência. Cheguei novamente aqui ao final dessa carreira. Ao final aqui, eu preciso estar com 30 pontos. Perfeitamente com 30 pontos. Então, agora, nós vamos para a nossa sexta carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a sexta carreira, onde vamos andar 4 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer já o meu primeiro ponto baixo. Vou colocar aqui o meu marcadorzinho. Vou andar o meu segundo ponto baixo, terceiro e quarto. Peraí que caiu aqui. E agora eu faço o aumento. Tomar muito cuidado para os pontos não ficarem frouxos, tem que tentar manter a tensão do ponto para que fiquem todos apertadinhos. Então, andei 4 pontos, né, sozinhos e um aumento. Vou fazer isso por toda a carreira. Vou andar 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3 e 4. E faço aqui um aumento. Vou fazer isso por toda a volta. E quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Ao final dessa carreira, precisamos estar com 36 pontos. Finalizei aqui a sexta carreira, onde eu fiquei com 36 pontos, né? Trabalhei aqui 4 pontos de um aumento por toda a carreira e fiquei aqui com 36 pontos. Agora, nós vamos para a sétima carreira. Na sétima carreira, vamos trabalhar 5 pontos e um aumento. Então, tirei meu marcador aqui, vou fazer já um pontinho dos meus 5 pontos, né? Já faço aqui o pontinho. Já vou botar o marcador. Já fiz o primeiro, vou fazer agora mais 4, 2, 3, 4, deixa eu ver agora, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, agora eu faço um aumento. Vou fazer isso por toda a carreira, né? Vou andar 5 pontos de um aumento até chegar aqui no marcador. Ao final aqui, precisamos estar com 42 pontos.
Então, vou dar continuidade aqui e volto com vocês pra gente conferir os pontos. Cheguei ao final aqui da 7ª carreira, já conferi, estou com os 42 pontos. Agora, vamos fazer a nossa 8ª carreira e última carreira de aumento. Então, aqui na 8ª carreira, a gente vai andar 6 pontos e fazer um aumento. Então, eu fiz aqui o meu primeiro, já coloco aqui o marcador. Vou fazer agora mais 5 pontos baixos, sozinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou colocar aqui um aumento. Um aumento. E aí, vou dar continuidade fazendo 6 pontos, né? Até chegar lá onde a gente colocou o marcador. Vou fazer aqui e já retorno com vocês, quando eu estiver aqui com os meus 48 pontos. Finalizei aqui a minha 8ª carreira e eu já conferi, tenho 48 pontos. A partir daqui da 8ª carreira, na verdade, a partir da 9ª carreira, vamos simplesmente repetir os 48 pontos, ponto em cima de ponto, por aproximadamente umas 14 voltas. Então, vamos fazer aqui 14 voltas, repetindo os 48 pontos que já temos aqui. Nessa etapa aqui, não vamos trabalhar os aumentos, vamos somente fazer as carreiras repetindo os pontos que já temos. Então, eu vou colocar somente o marcador aqui nesse ponto para eu me situar, saber que foi aqui que eu parei a 8ª carreira, né? E a partir daqui, vou simplesmente fazer ponto em cima de ponto. Finalizei aqui aquelas carreiras sequenciais, né, que eu falei, da 9 até... Eu fui da 9 até a 22, porque eu falei que poderia ser entre 12 a 14 carreiras. Eu fiz aqui, então, 13 carreiras a mais, né, repetindo a mesma quantidade de pontos. E agora, eu parei aqui na 22ª, né, carreira. Na 23ª, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. A gente vai fazer uma diminuição e um ponto. Então, eu já começo aqui diminuindo né, fazendo uma diminuição. Para quem não sabe, a diminuição, a gente pega uma alcinha do ponto, né, alcinha de fora, e vai no ponto seguinte, pega outra alcinha, traz o fio, passa por dentro das duas, fica com 2, e aí depois a gente fecha aí os 2 pontos, né? Passa aqui, laça de novo e fecha aqui os 2. Então, eu vou fazer aqui uma sequência de um ponto e uma diminuição por toda essa carreira aqui, até chegar aqui onde eu coloquei o marcador. Então, agora eu faço um ponto e em seguida já vou fazer uma diminuição. Então, eu vou fazer isso por toda essa volta aqui. Quando eu terminar, eu retorno com vocês pra gente prosseguir. Finalizei aqui a carreira 23, onde eu fiz um ponto e uma diminuição por toda a carreira, isso por 16 vezes. Fiquei aqui, então, com 32 pontos ao total, trabalhando um ponto baixo e uma diminuição por 16 vezes. Então, agora, na carreira 24, nós vamos trabalhar um ponto e uma diminuição também, só que por 10 vezes. Ao final, vamos ficar aqui com 22 pontos, depois que fizermos um ponto e uma diminuição por 10 vezes. Aqui na carreira 24, né? Então, vou fazer aqui um ponto, uma diminuição. Já fiz o meu ponto, coloquei o marcador, vou fazer uma diminuição. Aí, vou trabalhar um ponto novamente. No próximo, diminuo. No próximo ponto, no próximo, diminuo. Finalizei aqui a carreira 24, onde eu trabalhei um ponto e uma diminuição por 10 vezes. Me restou aqui 22 pontos, aqui na carreira 24. Então, agora, nesse momento, já vamos colocar aqui um pouco de enchimento e vamos colocar também o chocalho, porque aqui já começa a ficar bem apertadinho, porque depois, senão, se a gente não colocar agora, a gente não vai conseguir inserir aqui o chocalho. Então, vamos lá colocar enchimento e o chocalho. Lembrando que o enchimento, nós precisamos colocar aos pouquinhos, não pode ser colocado tudo de uma vez, senão ele não fica legal.
Então, você vai colocando aos pouquinhos, né, os montinhos, espalhando ele bem lá dentro. Coloquei uma quantidade boa aqui no polvinho, tá bem cheinho. E agora, nós vamos colocar aqui o chocalho. Vamos com auxílio do dedo, de uma tesoura, ou até mesmo daqui do fundinho da agulha. Abrir um espacinho aqui no meio, a gente vai colocar aqui o chocalhinho lá dentro. Olha, só empurrar ele. Tenta centralizar ele bem no meio do enchimento, para que ele não fique, não corra o risco de pegar aqui nas laterais. Então, deixa ele bem no meio mesmo do enchimento. E aqui já é o suficiente, eu já deixei ele bem cheinho mesmo. E agora, nós paramos aqui com os 22 pontos. Nessa etapa, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Ao final, vai nos restar aqui 16 pontos, que é a quantidade correta, né? Quantidade certinha que a gente precisa para finalizar aqui a parte do fundo e levantar aqui os tentáculos. Que esse polvinho aqui, ele é sem costura, né? Ele é todo feito diretamente no crochê mesmo. Então, a gente só vai utilizar a agulha mesmo para fazer o bordadinho dos olhos. Então, eu já tenho um ponto aqui, vou fazer outro. E já vou fazer aqui uma diminuição. Deixa eu deixar bem de pertinho para vocês verem. Vou diminuir, né? Pego uma perninha de cá, uma perninha de lá, puxo e fecho. Vou colocar aqui esse marcadorzinho para eu não me atrapalhar toda. Vou fazer isso por 6 vezes. Fazer 2 pontos e diminuir durante 6 vezes aqui em toda a volta. Então, vou fazer agora de novo 2 pontos. 1, 2. Diminuo. Faço de novo 1, 2 e diminuo. 1, 2 e faço uma diminuição. Vou fazer isso por toda a volta. Eu já estou quase chegando aqui no final. Vou finalizar aqui e volto com vocês. Finalizei aqui, né, a carreira, onde eu fiz 2 pontos e uma diminuição por toda a volta. Onde estava o marcador aqui, eu fiz a minha última diminuição, então me restou aqui 16 pontos, conforme eu havia dito, né, que era o que precisávamos ter aqui, que são os 16 pontos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Essa é a carreira 26, então, nós vamos trabalhar aqui na parte de dentro, né? Vamos trabalhar nessa perninha de dentro aqui, pra gente fechar aqui essa parte. Então, com a agulha aqui mesmo, não vou modificar nada, vou simplesmente passar minha agulha aqui. Deixa eu ver se tá pertinho pra vocês verem. Vou simplesmente introduzir minha agulha aqui dentro da correntinha, né, do ponto, pegando a perninha de dentro. A perninha de dentro do ponto. Vou fazer uma carreira toda de ponto baixo nessa carreirinha aqui, que é pra gente fazer a base pra gente fechar. Ó, vou fazer pegando na perninha de dentro. Repare que vai ficando uma perninha pra fora e a gente vai trabalhar essa carreirinha aqui na perninha de dentro. Bem, cheguei aqui no final, né, fiz aquela carreira que eu falei, repeti os 16 pontos pegando na alça de dentro, e aqui eu chego naquela parte onde nós iniciamos. Aqui nessa etapa, nós vamos fazer diminuições, vamos fazer 8 diminuições seguidas, né? Então, aqui eu vou fazer a minha primeira, pego na alcinha, na outra alcinha,
puxo e fecho. Vou pra próxima. São diminuições seguidas, uma da outra. Então, vamos diminuindo aqui, ó, por 8 vezes aproximadamente, né? Porque a gente tinha 16 pontos. Então, vamos diminuir 8 vezes. Pronto, fiz aqui as minhas 8 diminuições. Aí, agora, esse momento é que eu vou cortar aqui o meu fio, porque essa parte aqui a gente fecha com agulha de tapeçaria. Pronto, então aqui a gente corta o fiozinho. Não precisa ser muito grande, porque a gente só vai fechar aqui, fazer o anel mágico invertido, né, como dizem. A gente vai pegar uma perninha de cada pontinho desse aqui de fora. Vamos agora fazer os tentáculos. Lembra que eu deixei essa perninha aqui pra fora? Nós trabalhamos aqui essa carreira pegando a perninha de dentro e fomos deixando essa pra fora. É exatamente nessas perninhas aqui que nós vamos trabalhar os tentáculos do nosso polvinho. Então, eu vou utilizar, né, essa linha mostarda pra fazer o tentáculo. Pode ser a mesma cor também, aí fica o critério de cada um, né? Aqui eu tô fazendo dessa cor mesmo. Então, aqui, ó, se vocês contarem, vai dar 15 perninhas do ponto, porque a 16, ela tá aqui. Aqui, exatamente nesse ponto, quando a gente pula, né, que a gente sai da carreirinha e pula pegando uma perna só, bem aqui. Então, aqui eu vou introduzir minha agulha, dessa forma, e vou passar o fio aqui. Já vou dar um nozinho e vou dar outro nó mesmo pra ficar bem firme, pra não correr o risco disso aqui soltar. Depois que estiver pronto. Então, aqui eu vou dar um nó de verdade mesmo, um nozinho. Depois, esse excesso aqui de linha, a gente arremata. Então, ó, fiz aqui, né, um pontinho, um nozinho pra segurar aqui o ponto. E a partir daqui, eu vou contar 46 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Terminei aqui as 46 correntinhas, aí eu vou subir mais 2. 1, 2. E vou voltar fazendo meio ponto alto em cada... Ó, lacei aqui minha agulha, vou pular duas correntinhas, na terceira venho e faço meio ponto alto. Meio ponto alto é aquele que a gente laça tudo e fecha de uma vez. Vou fazer mais um no mesmo lugar. E vou voltar fazendo 2 meios pontos altos em cada correntinha aqui de base. Ó, vou fazer uma por uma, vou fazer dois meios pontos altos dentro. Até chegar lá na última correntinha, na primeira que a gente iniciou. Então, meio ponto alto, laça na agulha, vem aqui na correntinha de base, laça, fecha tudo. Vou de novo no mesmo lugar, laço, trago e fecho. Eu vou dar continuidade aqui fazendo até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para explicar para vocês o que a gente faz na sequência.
Então, pessoal, cheguei aqui no final, né? Eu havia feito 46 correntinhas, subi mais 2 correntinhas e voltei fazendo meio ponto alto em cada correntinha de base. 2 em cada espaço, né? 2 meios pontos altos dentro de cada correntinha de base. Chegando aqui no final, nós vamos fazer assim. Nós tínhamos 16 pontos aqui, né? 16 alcinhas, então nós vamos pular uma, a gente pula uma alcinha e vem aqui no próximo. Só que a gente vai trabalhar, ao invés da gente trabalhar na alcinha, a gente pode também trabalhar assim, pegando a alcinha. Porém, dessa maneira vai ficar puxando o fio, né? Então, a depender da criança, pode correr o risco de em algum momento quebrar essa linha. Então, pra ficar bem reforçadinho, a gente pula aqui esse pontinho, ó, e vai vir aqui do lado dessa alcinha, pegar o pontinho que tá aqui, ó. A gente passa a agulha dessa maneira. Passa a agulha dessa maneira. Aí, a gente vai fazer agora aqui um ponto baixo. E, novamente, vamos subir de novo 46 correntinhas. Essa alcinha, na verdade, ela vai servir pra nos direcionar, né? Pra gente saber onde exatamente vai ser o pontinho que a gente vai pegar pra fazer os tentáculos. Então, a gente vai sempre pular de um tentáculo pro outro, a gente pula um pontinho e faz o seguinte. Só que a gente vai trabalhar dessa forma que eu falei, que é pegando o ponto dessa maneira, assim, ó. Vamos pegar o ponto assim, ao invés de pegarmos somente a alcinha do ponto. Então, vamos lá. Vou subir aqui 46 correntinhas e volto com vocês. Terminei de fazer aqui as 46 correntinhas novamente. E agora, nós vamos subir mais 2 correntinhas. Vou subir agora de novo 2 correntinhas, né? 1, 2... Vou laçar aqui na agulha. E venho aqui na terceira e faço meio ponto alto. Laço na agulha novamente, venho na terceira e faço meio ponto alto. Vou voltar fazendo 2 meios pontos altos dentro de cada correntinha de base aqui. Então, vou terminar aqui essa carreira. Quando eu estiver chegando novamente aqui na base, eu volto com vocês. Prontinho, cheguei de novo aqui no final, na base, né? Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa que eu expliquei anteriormente, mas eu vou explicar mais uma vez aqui pra vocês. E aí, depois vocês dão sequência aí até terminar o polvinho. Então, finalizei aqui. Aí, ó, pulo esse ponto daqui. Não vou entrar nesse aqui, não vou introduzir nesse. Vou pular ele, venho pro próximo e passo minha agulha assim. Novamente, ó. Né? Parei aqui, fiz até a última correntinha. E agora, nós não vamos fazer nesse ponto aqui, ó. Ao invés de eu fazer nesse, não faço. Vou vir no próximo e pulo e faço nesse, ó. Então, tô fazendo um sim e um não, né? Vou sempre pulando um. Vou pular esse e vou vir pra esse aqui. E vou fazer o ponto baixo. E, de novo, vou subir novamente 46 correntinhas. Então, vai ficando assim, ó. Um pontinho a gente pula, faz o outro, né? Sobe o tentáculo, aí pula um e vem, fecha no ponto baixo no outro. Sobe as 46 correntinhas, depois mais 2 correntinhas e volta fazendo meio ponto alto em todas as correntinhas da base. Até chegar aqui novamente aqui na base das correntinhas. Então, eu vou dar continuidade aqui, fazendo os meus. Quando eu terminar aqui, eu mostro pra vocês como que fica. Ao final aqui, vocês vão ter os seus 8 tentáculos, né? Intercalado de um ponto, né? Um ponto entre eles. Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui e volto quando eu estiver com os meus outros tentáculos prontos. Pronto, cheguei aqui no final, né? Dos nossos tentáculos. Finalmente, terminei aqui o 8º. E deu exatamente certinho, como eu previa, né? Aqui os espaços. Inclusive, o último tentáculo aqui, o 8º, a gente tem um espacinho aqui, né? Ó, vai pular um ponto aqui e vai fechar. Deixa eu focar aqui, que tá bem ruimzinho, pronto. Então, a gente tem esse ponto seguinte, né? Que a gente não faz aqui, a gente pula ele e vai vir e fecha aqui, ó. A gente vem e fecha aqui onde a gente iniciou o primeiro tentáculo. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha pra segurar, e aqui a gente vai cortar o fio pra fazer os devidos arremates. Puxa aqui pra cima e a gente vai pegar a agulha de tapeçaria agora pra gente fazer os arremates. Vamos, então, fazer aqui nossos arremates.
Agora vamos ajeitar e vamos escolher o melhor lado para bordarmos os olhinhos. Vou colocar um alfinete aqui para demarcar exatamente onde eu vou querer os olhinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entre a volta 12 e 13, vou colocar aqui um alfinete. Aí, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Outro alfinete. Vou agora contar 1, 2, 3. Outro alfinete. Isso aqui é o espaço entre os olhos. E novamente 1, 2, 3, 4 é o tamanho do olhinho. Pronto, vai ser nessa posição. Agora eu venho aqui com a agulha, né? Já o meu fio na cor que eu quero bordar o olho. Como eu já falei, pode ser preto, pode ser marrom, pode ser um fio Anne. Venho aqui, entro aleatoriamente lá atrás, vou sair aqui onde está esse primeiro alfinete. Vou entrar nesse segundo alfinete. E vou sair aqui na linha de cima, bem no meinho, aqui desse ponto. Olha, na linha de cima, bem no meio desse pontinho. Aí, aqui eu venho, passo a agulha pra cá, pra levantar aqui o olhinho dele, né? Vou entrar novamente no mesmo lugar e já vou sair aqui no outro alfinetinho vermelho aqui. Aí, já vou ajeitando com a mão, pra ele não ficar muito apertado e puxando muito, senão fica com o olhinho, fica meio em V. Eu gosto de deixar ele mais arredondado. Venho novamente aqui no outro, onde está o outro alfinete. Um, dois, três, 4. Vou sair novamente na linha de cima. Esse pontinho aqui do meio, no meio do pontinho, aliás. Passo já a agulha aqui. E já vou ajeitando de novo o olhinho. Para ele ficar bem parecido com o outro, para ficar o mais simétrico possível. Aí, eu volto aqui pelo mesmo lugarzinho, já vou sair aqui no cantinho do olho para puxar os cílios. Aí, aqui eu já subo no cantinho. Quero fazer os dois cílios aqui, um do ladinho do outro. Eu venho aqui nesse pontinho de cá, já saio no pontinho do lado. E faço aqui outro, entro aqui novamente no cantinho do cílio, já vou sair lá no cantinho do outro cílios, do outro olhinho, aliás. Aqui eu já fiz um cantinho. E agora eu vou fazer já o outro. Entro aqui no meio do pontinho. Saio já no cantinho do olho. E já vou aqui no lado
pra fazer o outro. Entrando aqui nesse cantinho, eu já vou posicionar uma boquinha aqui pra ele. Então, eu gosto sempre de me localizar através do cantinho aqui dos olhos, né? Eu traço uma linha reta, mais ou menos aqui, ó, desse cantinho pra esse, pra fazer a boquinha. Então, eu vou sair mais ou menos aqui embaixo, nesse cantinho aqui, ó, que ele vem reto de lá. E já vou entrar aqui no outro cantinho do lado. Saio embaixo. Mesma coisa que eu fiz no olho, é a mesma coisa. A gente faz a boquinha exatamente bem parecido com a forma que a gente faz o olho. Aqui ficou um pouquinho torto, então eu vou entrar aqui em outro, sair em outro lugar aqui, pra mim não ficar torto. Aqui. Prontinho, aí eu entro de volta aqui e vou sair aleatoriamente em qualquer outro lugar. E assim ficou a carinha do polvinho. Para fazer a florzinha, a gente vai iniciar com o anel mágico. Aquele pontinho, né? A gente dá um nozinho comum, super comum. Depois ajusta, né? Ajeita aqui na mão aquele nozinho. Eu tô trabalhando a agulha 2,5 para fazer a flor. Passa a agulha lá por dentro, traz o fio para dar aquele nozinho, para segurar o anel. Feito isso, agora a gente vai fazer 12 pontos aqui dentro, 12 pontos baixos dentro desse anel. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronto, feito isso, vamos fechar aqui, puxando a perninha. E agora, nós vamos vir aqui, naquele primeiro ponto baixo. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Vamos laçar. Na agulha. Vamos aqui no mesmo lugar. Puxa o fio. Segura na agulha, laça novamente, vai lá no mesmo lugar. Puxa o fio, segura na agulha, laça novamente, vai no mesmo lugar. Puxa o fio, segura na agulha. Então, eu fiz isso 3 vezes. Aí, vou laçar e vou no próximo buraquinho. Faço isso da mesma coisa. Puxo, fico com laço novamente, vou no outro buraquinho de novo. Puxo 2 vezes, laço de novo, vou a terceira vez no outro buraquinho. Puxo e fiz também 3 nisso. Aí, vou laçar e vou fechar tudo. Faço uma correntinha, né? Pra fechar aqui o ponto, já temos o nosso primeiro puff aqui. Pronto, então aqui já fiz o primeiro puff. Aí, agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Laço aqui na agulha, não preciso laçar não, na verdade. Venho aqui na próxima agulha e faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas e vou começar de novo a fazer a próxima pétala. Então, laço na agulha, venho lá dentro, puxo, deixo um pouquinho esticadinho assim pra ele não ficar muito curto. Laço de novo, puxo, seguro de novo na agulha. Tenta sempre ir puxando, porque senão o ponto ele fica muito curtinho. Aí, vou laçar de novo. Puxo, lacei 3 vezes, ó, tenho 3 laçadas aqui. Aí, vou laçar de novo e vou no próximo ponto.
laço de novo, venho no próximo. Faço a mesma coisa, ó, lacei uma vez no próximo, laço de novo, vou no mesmo buraco, 2, laço de novo, vou no mesmo buraco, 3. Agora é o momento que a gente fecha aqui a pétala. Vou laçar de novo e passar por dentro de tudo. Faço um ponto baixo. E pronto, fiz aqui a minha segunda pétala. Aí, vou de novo fazer 1, 2, 3. Venho na próxima aqui e faço um ponto baixíssimo. Aí, vou de novo fazer 3, né? 1, 2 e 3. Vou laçar na agulha, venho no mesmo lugar, puxo, deixo numa altura razoável. Vou de novo, puxo, vou de novo, puxo, ajeito na agulha. Agora, eu vou pro próximo. Laço, vou no próximo ponto, puxo, laço de novo, vou no mesmo onde eu tava, puxo, laço de novo, vou no mesmo lugar e puxo. Então, são 3 laçadas para cada buraquinho, né? Cada ponto de base. Aí, agora eu vou laçar, vou fechar tudo. Laço de novo, faço uma correntinha e fiz aqui a minha terceira pétala. Aí, eu vou fazer 1, 2, 3, venho na próxima e faço um ponto baixíssimo. Aí, a partir daqui, eu começo de novo a já fazer a próxima. Aí, subo de novo 1, 2, 3 e faço a mesma coisa. Laço, venho aqui dentro do mesmo buraco, puxo, laço de novo, puxo e ajeito, laço de novo, venho dentro, puxo e ajeito. Já tenho 3 aqui, vou pro próximo agora. Laço, venho no próximo, puxo e ajeito, laço, venho no próximo, puxo e ajeito. E por último, laço e venho no próximo, puxo e ajeito. Aí, aqui vou fechar ele e fecho com uma correntinha, pra terminar de fazer a pétala. Lembrando que você pode fazer mais voltas na agulha, se você quiser que a pétala fique mais inchadinha. No caso aqui, eu fiz com 3, né, em cada buraquinho, para que ela não fique muito... como eu vou usar só como adereço mesmo no polvinho, para não ficar muito exagerado. Então, eu preferi fazer com 3. 3 voltas somente para cada ponto de base. Então, vou de novo, 1, 2, 3 correntinhas, venho no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. Aí, subo de novo, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço, vou no mesmo lugar, puxo o fio, seguro na agulha, laço, vou no mesmo lugar, puxo o fio, seguro na agulha, laço, vou no mesmo lugar, puxo o fio, seguro e ajeita na agulha 3 vezes. Aí, vou laçar e vou pro próximo. Puxo, ajeita, vai, laça de novo, mesmo lugar, puxa, ajeita e laça de novo e puxa e ajeita. Esse segundo ponto é um pouquinho chatinho, mas é o mesmo movimento. Fechou, ponto baixo para segurar aqui a pétala. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer agora a nossa última pétala, são 6 ao total. Aí, eu vou fazer agora 1, 2, 3, venho no próximo, faço um ponto baixíssimo. E a partir dela aqui, começo de novo a fazer a nossa última pétala. Subo 1, 2, 3, laço, venho no mesmo lugar, puxo, seguro, laço, venho no mesmo lugar, puxo, seguro, laço, venho no mesmo lugar e seguro. Aí, vou pro próximo e último, né? Então, venho no próximo buraquinho, puxo no mesmo e seguro, laço, venho de novo, puxo, seguro, por último... Laço, puxo, ajeito, né, na agulha, puxo e fecho todo mundo. Aí, vou fazer um ponto baixo e pronto, finalizou aqui nossa pétala quase. Agora, mais 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui, onde a gente iniciou, e faz um ponto baixíssimo. A gente corta o fio e depois ajusta. Puxa o fio lá pra trás, porque depois a gente vai amarrar, né? Aplicar no polvinho. Puxa novamente aqui, ó, o fiozinho do anel mágico pra fechar o miolinho da flor. E assim ficou a nossa florzinha de puff, ficou muito fofa. E aí, é só vir aqui depois e aplicar o polvinho, né? Vamos agora costurar aqui o adereçozinho, né, a florzinha, aqui na cabecinha da polvinha. Posiciona aí onde vocês quiserem, qual o lado que vocês preferirem.
Pode ser colado, mas como isso aqui é para criança, eu prefiro sempre costurar. Sempre priorizo a costura. Porque nunca vai correr o risco de soltar. Simplesmente dando um pontinho em cada pétalazinha aqui, né? Entre uma pétala e outra. E assim ficou prontinha essa polvinha linda, linda, linda. Olha que coisa mais delicadinha, gente. Muito delicado demais, ficou muito fofo, amei demais. Vou tirar aqui as medidas pra vocês verem. Ao total, né, da cabecinha até os tentáculos, ficou com aproximadamente 21 centímetros, mais ou menos. Circunferência da cabeça ficou com 22,5, quase 23 de circunferência e 20 centímetros aproximadamente de comprimento. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, não se esqueça de deixar o joinha, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal e ficar atento às novidades. Um abraço para todos. Até a próxima aula.